O tema de hoje é: a pandemia trará um governo único? Primeiramente, antes de entrar no assunto do vídeo, vou deixar na descrição o estudo A Quarentena, o Deserto da Humanidade. Este vídeo trará um assunto um pouco polêmico, sei disso, mas não irei conspirar, nem apresentar teorias de conspiração, e muito menos dizer o que vai acontecer, pois isso compete a um só, a Deus. A pandemia traz preocupações no campo da saúde, tornando até sistemas robustos de países ricos em um verdadeiro caos. Nenhum sistema de saúde suporta tantos casos graves ao mesmo tempo. Fora o problema que a saúde tem, evidentemente, a economia também refletirá no desemprego em massa de muitas pessoas, além de trazer graves problemas financeiros a empresas e pessoas. A economia mundial está ruindo e talvez entre em colapso, se é que já não entrou. E por causa disso, muito se tem especulado, principalmente por conspiracionistas e terroristas filosóficos de plantão, se haveremos ou não um governo único, ou quem sabe mesmo uma troca de países que lideravam a humanidade por outros, isto é, por aqueles que sentirem menos os desgastes da economia e da saúde. Não vamos aqui especular quem será o governo único, ou se teremos novos países liderando a humanidade daqui para frente, mas vou enfocar mais no assunto de quem realmente governa o mundo. O tempo dirá, mas a razão deste vídeo é trazer algumas passagens bíblicas para que fique bem claro quem está tomando as rédeas do mundo, não só neste momento, mas em todos os momentos da história do homem. Quem tira poderes e implanta poderes é Deus. É simples assim. Vamos para o primeiro texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Verso 2. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então quem planta e quem arranca é Deus. Deus é Senhor do tempo. E Deus tem os seus propósitos dentro dos seus tempos determinados. Vamos para outro texto, João 19, verso 10. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Ou seja, Deus é que dá autoridade, boa ou má. Então Jesus estava submisso à autoridade de Pilatos. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Outra passagem, Salmo 75, verso 7. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. 1 Samuel capítulo 2, verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Então, esse texto de 1 Samuel capítulo 2, a gente vê a soberania de Deus, sobre vários pontos, sobre a vida, sobre a morte, sobre a riqueza, a pobreza, a exaltação ou não de cada pessoa, de cada reino. Vamos para Filipenses capítulo 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi, preste atenção, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É Paulo dizendo, olha só, também sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome.
assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, podemos passar fome, podemos ter excesso de alimentos, podemos estar livre, podemos estar preso, podemos ser rico, podemos ser pobre, podemos ser humilhado, podemos ser honrado. Então, em qualquer situação, nós podemos em Deus. E Deus nos colocará de acordo com os seus propósitos. Veja o texto de Daniel 2, que interessante, verso 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então observe aí, é Deus quem coloca e remove reis. Vamos agora para Romanos 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então todas as autoridades foram instituídas por quem? Por Deus. Como a passagem anterior que eu li de Daniel, Paulo também diz a mesma coisa. Veja o verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então olha aí que gravidade dessa afirmação de Paulo. Verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então, independente de quem está no poder, faça o bem. Se você fizer o bem, não haverá problema. Mas se você se rebelar contra uma autoridade, seja ela qual for, você estará sujeito à punição de Deus. Mas o verso que eu quero chamar a atenção é o verso 4. Olha só. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, independente de quem está no poder, seja ele um bom governante ou um mau governante, é para cumprir os propósitos de Deus, para abençoar o povo ou para punir o povo quando necessário. Então, independente se haverá governo único, independentemente de qual corrente ele venha, se é de esquerda, se é de direita, se ele é país A, se ele é país B, isso não importa. Ou quais são esses novos países que estarão liderando a humanidade, também não importa, não interessa. Então a vontade de Deus se cumprirá, independente da nossa vontade, seja um governo único ou seja a mudança de países que vão governar o mundo. Afinal, Deus faz o bem e cria o mal. Ele é o Todo-Poderoso e Soberano. Não existe isso de Satanás lutar contra Deus, mas sim de que Deus se utiliza do próprio Satanás, se necessário for, para salvar pessoas e levá-las ao arrependimento. 1 Coríntios 5:5. Então vamos aprender de uma vez por todas quem manda no universo. É Deus. E deixamos de seguir líderes espirituais que não sabem discernir a vontade de Deus. Deveríamos, pelo menos em tese, sermos guiados pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, que eu utilizei neste estudo, principalmente o texto de Romanos capítulo 13, de 1 a 4. Mesmo que esta pandemia ainda não seja suficiente para trazer essas mudanças anunciadas neste vídeo, isso não afasta a possibilidade de que outras dores iguais ou até mesmo piores possam vir à humanidade, para que Deus possa aferir e provar quem realmente aprendeu com as lições que Deus queria nos ensinar. Vamos para Deuteronômio 8, verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis
e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então ter fé na hora boa, quando tudo dá certo, é muito fácil. Quero ver ter fé nas provas duras que Deus nos impõe. Imagine você estando na época de Moisés no Egito e estarmos saindo para uma peregrinação de 40 anos no deserto, sem comida para enfrentar este tempo. Você sairia do Egito ou você ficaria? Hoje vivemos uma situação inversa. 40 dias de quarentena, que podem ser de 4 meses, 4 anos, ou quem sabe quanto tempo será. E vemos muitos crentes sem fé, preocupados com emprego, com fome e etc. É natural do homem carnal sentir medo, mas é nessas horas que vemos se a nossa fé está na rocha ou na areia. Está em Deus ou numa religião? Está em Deus ou numa igreja? Está em Deus ou numa denominação? Existe um certo rei de uma ilha dos trópicos que apregou em seus discursos um texto bíblico de João 8,32, que diz: "E conhecereis a verdade vos libertará." Só que Jesus disse que a verdade está onde? Na palavra de Deus. Leia João 17, verso 17. E tudo que foi exposto aqui neste vídeo são diversos bíblicos referentes às autoridades, referente a reis e domínios, e elas expõem a verdade divina. Então me parece que, apesar de religioso, este rei desconhece a palavra de Deus e demonstra não ter confiança neste Deus que diz seguir. Pois, se este rei deve permanecer no poder, independentemente dos conchavos que existam contra ele na realeza, ninguém poderá derrubá-lo. Mas se Deus quiser tirá-lo, nada que o rei faça poderá impedir que ele seja destituído. E a gente vê essa falta de fé e de conhecimento das Escrituras, inclusive dos súditos do rei. Jeremias profetizou o cativeiro do povo de Deus, e todos ficaram contra ele, inclusive religiosos e profetas. Vamos ler Jeremias 26:8. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Então nem sacerdote nem profeta escapou. Então, para vocês verem que o que Jeremias estava pregando era verdade. E muitos profetas e religiosos, sacerdotes, ficaram contra ele. Vamos ler Zacarias 14, verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Portanto, se tivermos que ir para cativeiro novamente, iremos. Se precisarmos ser governados por um líder único, bom ou mau, seremos. Compete a Deus e devemos nos render à soberania dele, se não quisermos ser rebeldes e lutando contra o próprio Criador.
Desperta, tu que dormes. Essa é a mensagem que eu queria passar aos irmãos do canal, para que se preparem e tenham fé no Criador, e não numa religião, seja qual for. Se essa quarentena durar alguns dias, alguns meses ou alguns anos, vamos ter fé e olhar apenas para o Criador. Pois Jesus disse que não deveríamos estar ansiosos pelo que vestir, pelo que comer. Porque Deus cuida até dos animais, até das aves, e não vai cuidar de nós? Espero que os irmãos tenham gostado de mais este vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. Shalom, shalom.